Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só, e já posso ver que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. E quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, nesse nome toda língua confessará. Céus e terra se prostram para te adorar. Jesus. O presente que Deus enviou para nós. Jesus. Até o vento se cala para ouvir sua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. E nessa noite aqui nós estamos fazendo alusiva a missões. Iremos cantar esse louvor, intercedendo pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelo nosso país. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ó, vem, Senhor, sobre nossa nação. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Porque só o teu nome é santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. A todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nessa noite aqui, 7 de março de 2020, terça-feira,
com essa live com o tema Missões, isolamento social, né, um tema o qual nós devemos aqui refletirmos a respeito deste momento, o qual muitos estão aí no seu isolamento, outros ainda saem gradativamente para os seus trabalhos, mas é um momento de nós refletirmos a respeito do tema missões, né? O Senhor Jesus Cristo, bem como foi lido na palavra, né, ele disse: estava com sede, deste-me de beber, estava com fome, deste-me de comer, estava nu e vestiste-me, estava preso e fosse visitar-nos. Então, é um tema bastante pertinente para o momento no qual nós estamos vivendo, de nós fazermos o ID do Senhor, não só através das nossas orações, mas também através das redes sociais, de nós levarmos a palavra de Deus àqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, de nós levarmos o alimento, também o alimento material para aqueles que estão com fome. Então, é um momento bastante pertinente, e pedimos a você que está nos acompanhando nesta live, que interceda aí pelo trabalho missionário, um trabalho que também está tendo bastante deficiência neste momento devido a esse isolamento social, e nós devemos orar pelos nossos amados irmãos missionários que se encontram aqui espalhados pelo Brasil e também em outras nações. Nesta noite nós estamos aqui como convidado o nosso amado irmão e missionário Lázaro, ali da congregação do Luzardo Viana, que vai também conversar conosco a respeito desta noite sobre missões, e também o nosso jovem Miqueias, também tem a sua experiência missionária, e nessa noite vai ser bastante proveitoso para que você tenha aí o elevo espiritual para a sua vida. Então, quero dar aqui as boas-vindas para o nosso amado irmão Lázaro. Amém, muito obrigado. Jean, os meus amigos, meu pastor Josué Medeiros, Miqueias, que sempre nos faz esse convite aqui, o nosso amigo Carlos, o nosso amigo Jean, os demais irmãos, que Deus possa continuar abençoando, a você, caro ouvinte, que está ouvindo essa palavra por intermédio do canal do Instagram, né, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Eu quero lhe convidar a permanecer conosco, pois iremos tratar sobre um assunto que diz respeito ao nosso momento atual. É um momento que nós precisamos estarmos meditando aquilo que precisamos fazer, né? É um momento de isolamento, também, mas é um momento que nós precisamos compreender o que fazer enquanto estamos nesse período de isolamento. Então, vamos juntos meditar sobre isso. Amém. Meu amigo, irmão, missionário também, Miqueias, aí dando as suas abreviações. A paz do Senhor a todos. Fico muito feliz por estarmos aqui hoje. Agradecemos a Deus por esse momento. E a liberdade de podermos ainda falar de missões em um período de isolamento. De poder falar sobre Jesus Cristo num momento como esse, de Deus nos dar a oportunidade de, através de um canal desse, falar do amor dele. E recitando já o que o irmão Lázaro falou, é um momento de isolamento, mas é um momento que é pertinente falar sobre o assunto. E a gente fica muito feliz de estar aqui essa noite. A gente tem aqui os nossos amados irmãos ao nosso lado que entendem muito bem sobre o assunto que vai ser discutido nessa noite. E a gente já vai dar início sobre o que nós iremos debater hoje aqui. É isso aí, irmãos. O tema, como já falei, missões em tempo de isolamento social. Esse momento de nós refletirmos a respeito da importância da pregação do Evangelho, seja pelo meio físico, meio presencial, seja através das ondas sonoras de uma emissora de rádio, seja através das TVs, ou também através das redes sociais. As mídias sociais hoje é uma ferramenta muito importante para nós pregarmos, levarmos o Evangelho ao Senhor Jesus Cristo, principalmente aqueles que se encontram neste momento. Muitos se encontram deprimidos, muitos precisam realmente ouvir a palavra do Senhor, a palavra de consolo, a palavra de despertamento e levar uma palavra de libertação. Isso é muito importante, o trabalho de missões, para que todos nós, já que missões é a responsabilidade nossa, nós dizermos para aqueles que precisam que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, e o Senhor Jesus Cristo, Ele é o pão que sacia a fome, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a água que sacia a sede. E essa água, é esse pão que nós devemos levar às pessoas que realmente estão precisando, estão carentes. Nesse exato momento, quantas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus?
Quantas pessoas precisam ouvir e ter a certeza que o Senhor está atento às suas orações? Quantas pessoas precisam ouvir e saber que o Senhor está de braços abertos para lhes receber? Então, meus amados irmãos, continue conosco nesta live, compartilhe com os seus amigos, seus contatos, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis e que uma dessas pessoas não tenha dúvidas que ela precisa ouvir a palavra de Deus. Meu amigo Lázaro, fale um pouquinho da sua experiência em missões e também a importância de missões nos dias de hoje, bem como neste momento que nós estamos vivendo de isolamento social. Amém. Vamos meditar um pouco. Hoje nós temos um texto base, né, que nós vamos falar sobre Mateus, capítulo 25, então nós vamos estar falando sobre o contexto que nós estamos vivendo agora, o contexto atual, mas caminhando à luz da Bíblia, né? Sim, sim. Eu aprendi isso, graças a Deus, desde muito novo, graças a Deus, como sempre gosto de falar, tive pastores a qual nos ensinaram a buscar todas as respostas na Bíblia, porque a Bíblia, de fato, ela nos responde tudo aquilo que nós precisamos. Mas ela foi escrita há tanto tempo atrás, mas ela não vai estar desqualificando nenhum tipo de ação para o nosso contexto atual. Então, nós precisamos buscar exatamente no que Jesus nos ensina, o que a palavra está descrita a nos ensinar. Em Mateus, Jesus está a falar, e eu acho interessante, foi um texto muito interessante para o nosso contexto de isolamento. E eu gostaria de frisar o versículo 36, nós vamos aqui estar dissertando sobre isso, mas o versículo 36 eu acho muito interessante porque ele vai dizer assim: e quando nos tivemos estrangeiros e que te aconselharmos, ou despido e te vertirmos, eu li o 38, deixa eu refazer, 36, despedido e me vestisses, ou estava enfermo e viestes até mim, ou estive preso e fostes até mim. No quesito de informação, no fostes até mim. Eu acho isso interessante porque ele está falando sobre um contexto atual, porque ele está retratando sobre estive despido e fostes até mim, estive com fome e fostes até mim, estive preso e fostes até mim. Isso é interessante nós compreendermos, porque muitas das vezes nós queremos ir à busca das pessoas quando a pessoa ela está vestida, ou quando a pessoa ela tem um alimento, ou quando a pessoa não está presa. Sim, é verdade. É tanto que hoje o nosso contexto carcerário é poucas pessoas que se posicionam para poder ir ao encontro daquelas pessoas que estão ali. Isso. Principalmente, então, é um momento em que muitas pessoas ficam mais distantes, se aproximarem mais, acaba ficando mais distante. Nós precisamos mudar um pouco esse cenário. Então, nesse período de isolamento social, nós precisamos, como igreja do Senhor, como porta-voz da palavra de Deus, e como gosto de falar o que Paulo declara, dizendo que a esperança que há nesse nosso contexto é Cristo em nós. Então, é Cristo em nós que traz a esperança da glória. Então, quando ele está falando sobre a questão fortes até mim, eu me recordo, não consigo recordar de outra passagem, a não ser na segunda carta de Timóteo, capítulo número 1, versículo 16, que vai estar dizendo assim, Paulo vai estar escrevendo ao jovem pastor Timóteo, e ele vai estar falando para o jovem Timóteo desta forma. Capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me revigorou e não se envergonhou da minha cadeia. Ora, Paulo ele estava preso, já próximo ao martírio, próximo a morrer, está escrevendo a carta. Ao relato de Paulo, nós vamos perceber que quem sempre acompanhava Paulo era Lucas. Só que, ao escrever ao jovem Timóteo, ele vai se recordar de Onesíforo. Porque muitas das vezes, se você falar isso na igreja, os irmãos não sabem nem quem é Onesíforo. Verdade. Os irmãos não sabem que existe esse nome na Bíblia, ou quem é esse personagem. Só que, para Paulo, Onesíforo foi uma peça crucial para a sua continuidade de ministério, mesmo em meio às prisões. Verdade. A palavra que ele fala, me revigorou, mas outras traduções vai dizer, me recriou. O que seria isso? Paulo está dizendo, trazendo para o nosso contexto, se você perguntar para o filho, para uma criança nova, tem uma criancinha nova, 7 anos, aí, né? Tá quantos anos? 3 anos. 3 anos, pronto. Mas aí já vai para o
para a aula acerca do Já, jardim, né? já Jardim. estuda já. Pronto. Se chegar, Carlos, para perguntar para o seu filho, né? É. Se perguntar para o seu filho e dizer assim, qual é o melhor momento da aula, você acha que ele vai dizer o quê? Rapaz, é o momento que está todo mundo ali se divertindo. O momento do recreio, não é? É, do O recreio. momento do recreio acaba sendo o momento mais especial da criança na escola. E isso é interessante porque isso, independente se a criança ela gosta de estudar ou não, ela vai dizer que o melhor momento da escola é o momento do recreio, porque ela está junto, está naquela brincadeira e tal, aquilo ali acaba desopilando todo aquele cenário de formalismo. E Paulo está declarando exatamente isso. Paulo ele está dizendo, no meu período de dificuldade, em meio à prisão, quando estava muito difícil, quem me recriou, quem trouxe alegria, quem revigorou a mim, foi o Nocífero. Então, nesse momento de isolamento, em que tem muitas pessoas, segura essa, né? A gente tem que prestar muita atenção na Bíblia, que a Bíblia ela é a resposta de fato, porque muitas pessoas estão agora num momento de isolamento, ou seja, num momento de muita dificuldade. Muita dificuldade. Está muito triste. E somos nós que somos os responsáveis de recriar essas pessoas, de poder trazer alegria para essas pessoas que estão tristes. Verdade. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, e eu queria já puxar esse gancho para que a gente possa esclarecer sobre o assunto. Período de isolamento. As pessoas estão numa tristeza, numa dificuldade. Então, somos nós que temos que recriar essas pessoas. Não é momento do crente estar choramingando, não. É momento do crente estar orando, mas tendo ação, recriando essas vidas. É interessante, né, Lázaro, que isso é um momento, de fato, de nós sermos igreja. O papel da igreja, de fato, um dos papéis da igreja é esse. É nós sermos aquela palavra de vida às pessoas. A gente pode até trazer um pouquinho aquela questão da viúva, né? Tudo que ela tinha, ela deu. Às vezes nós somos igreja e nós não temos uma estrutura mega extraordinária para entregar às pessoas, nós não temos aquelas cestas básicas, as coisas mais lindas do mundo para entregar às pessoas, porém o que nós temos, nós entregamos. Né? E isso é o que a gente tem que viver hoje. Esse momento é justamente o momento de nós entregarmos aquilo que Jesus nos entregou. Aí eu retorno para Paulo. Eu também entrego aquilo que eu vos ensinei. Né? Aquilo que Jesus ensinou a Paulo, Paulo nos ensinou, a gente aprende com Paulo e entrega às pessoas. E todos nós estamos abertos a esse ensinamento. Esse ensinamento é distribuído para todos, porém nem todos têm acesso a isso. E nós somos a ferramenta que Deus utiliza para levar isso às pessoas. Isso é interessante. Não é, Jean? E vale ressaltar também que o tema missões não é somente uma obrigação ou um dever de pessoas de idade, não. Todos nós devemos trabalhar. Todos nós, desde a criança, o adolescente, o jovem, as senhoras, todos nós temos o dever e a obrigação de levarmos a palavra de Deus. Né? E ai de nós se nós não pregarmos, não como obrigação, mas sim como com amor, com perseverança, de levarmos, sim, a palavra de Deus, de levarmos o Senhor Jesus Cristo àqueles que mais precisam. E nesses dias, Lázaro, as pessoas, além do alimento material, que tem várias pessoas aí, graças a Deus, fazendo campanha de arrecadação de cestas básicas para levar aqueles que têm fome, eles precisam também, principalmente, do alimento espiritual, porque eles têm o alimento material, mas o espírito, muitas vezes, ele está fraco. E ele precisa realmente ser acometido de uma palavra amiga, mostrando que todos esses momentos, o Senhor Jesus Cristo, Ele está presente nas vossas vidas. E há um Jesus Salvador, que cura as enfermidades, há o Senhor Jesus, libertador, que está ali para ajudar. Está ali, mas para que Jesus possa estar lá, é necessário que nós levamos a palavra de Deus para essas pessoas, né? Encorajá-los, mostrar que eles têm o seu valor. Essa é uma oportunidade de realmente nós lançarmos as redes e pescar bastante almas para o reino de Deus. Jean, só aqui, aproveitando o gancho, né? Dizer que a gente vive uns dias difíceis, né? Hoje eu vi um comentário de uma pessoa, né, na rua, dizendo que quando liga a TV só vê
coisa ruim, informação ruim. Ela usou até a palavra desgraça, né? Verdadeiramente isso está acontecendo, né? A gente abre a TV para assistir uma programação e só escuta falar de doença, de tantas pessoas que estão infectadas, e isso é muito triste, né? E isso, as pessoas em casa, isoladas, né, fica só retendo essas informações, realmente as pessoas ficam ansiosas, ficam algumas perdem a paciência em algum momento, né? Porque isso atrapalha demais. E verdadeiramente nós temos, isso é a oportunidade que Deus nos dá para nós trazermos uma palavra diferenciada, né? Uma palavra que Paulo recebeu, né? Paulo estava ali num momento difícil. Estava num momento difícil. E alguém se prontificou. Alguém disse: "Eis-me aqui, Senhor". E foi lá e trouxe uma palavra de conforto, de fortalecimento, e Paulo as suas forças foram renovadas, né? E eu creio que Deus está nos dando esta oportunidade de nós sermos essa pessoa, né? De levarmos essa palavra. E eu também concordo com o meu irmão Jean, na qual missões nós podemos fazer de várias formas, né? E um momento bem propício de nós hoje é realmente levarmos uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra de poder, que é a palavra de Deus, mas também nós, né, eu quero também até agradecer os nossos irmãos da nossa congregação, que acolheram o apelo do nosso dirigente, o evangelista Josué, de recolhermos alimento, né, e já foram distribuídas algumas cestas básicas, que também isso é missões, né? Está bem explícito no texto que foi lido e que o irmão Lázaro está explanando, que realmente também é darmos aquela mão amiga, ajudarmos, porque esse é o momento ao qual nós temos que cada vez mais nos unir em um propósito só, de ajudar uns aos outros. E eu creio que a bênção de Deus, ela vai descer sobre as em nossas favor vidas, dos né? nossos Porque semelhantes. quando É necessário que nós, de formas abnegadas, estejamos, sim, sem demagogia, diante e em favor daqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, e que nós estejamos prontos para levar essa mensagem até esses que necessitam, que estão sedentos de ouvir a mensagem do Senhor. Graças a Deus. Então, é um momento de nós, como igreja, né, como o Miquel estava falando, é o nosso serviço, não é? Nós temos essa missão que foi nos colocada sobre nós. O Jean também mencionou que ai de mim se não anunciar esse evangelho, e Paulo declara isso claramente, né, em 1 Coríntios 9:16, que ele vai dizer: se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar esse evangelho. Né? Então, nós estamos aqui com essa responsabilidade. E também, como o nosso amigo Carlos falou, sobre a questão dos nossos amigos e irmãos, que muitas vezes eles estão num período de isolamento social nas suas residências, e acaba que o único entretenimento da pessoa é assistir. A pessoa vai assistir, né? Porque esse é o momento, na verdade, eu estava vendo o Diego Lopes falando sobre isso, porque tem muita gente que estava falando para ele: Diego, hoje vai ser, depois dessa quarentena vai ser o momento em que nós vamos olhar para as pessoas e vamos saber quem é o crente de verdade, porque é normal, né? Muitos crentes gostam mesmo de apontar para o outro. Aí o Diego foi e disse assim: não, irmão, esse é o momento em que o crente vai se olhar para o espelho e vai saber se ele é crente de verdade, se ele lê a Bíblia porque ele não gosta de ler ou porque ele não tinha tempo de ler, se ele não dobra o joelho para orar porque ele não tinha tempo de dobrar o joelho para orar, ou porque ele não gosta mesmo de orar. Então é esse momento. E acaba que os irmãos vão para as telas, né, e vão para as emissoras para poder ver as notícias. E eu estava vendo uma chardezinha, rapaz, já para a gente descontrair, uma chardezinha daquele personagem, o Cid, da Era do Gelo, né, e estava duas emissoras, né, de televisões, que aí estava falando, que uma ele falava: nós vamos viver, aí na outra: nós vamos morrer, né, aí fica desse negócio, aí a pessoa fica sem entender, uma emissora diz: nós vamos viver, e a outra: vamos morrer. Então é o papel da igreja mostrar que não é um momento de pane, de uma histeria, não, é um momento de nós estarmos compreendendo o que Paulo vai nos declarar, que o viver é Cristo. O viver é Cristo. Se nós estamos vivendo até hoje, é Cristo. Ele vai declarar dizendo que se ainda estamos aqui é porque estamos enraizados nele. Então, nesse período de isolamento, é o momento em que a igreja ela precisa proclamar esta palavra, anunciar este evangelho, independente da pessoa que seja.
É necessário passarmos uma paz, a paz que excede todo o entendimento. Ah, mas por que você está em paz? Hoje, nesses dias, tinham me perguntado no trabalho, por que você está tão em paz, Lázaro? Toda hora sorrindo. Eu digo, rapaz, porque a paz que eu tenho em Cristo é uma paz que excede todo entendimento. Aí a moça até disse assim, rapaz, tu é doido mesmo. Aí eu disse, se a gente for pela lógica humana, não tem como ter paz nesse momento. Isso. Mas Verdade. nós temos paz porque a paz excede todo entendimento, não é para entender, é para viver. Isso. Nós vivemos essa paz porque estamos em Cristo. Então é função da igreja levarmos essa palavra. E não somente a palavra, aí que está. Não é somente o trabalho em si de levar a palavra, mas também no trabalho social, em levar o alimento, poder levar o vestimenta, poder levar o auxílio. Esse é o papel da igreja, tanto em palavra quanto também em alimento, né? Então, esse momento de isolamento é um momento que nós precisamos parar e refletir. A quantas pessoas nós podemos alcançar? Por palavra eu consigo fazer uma live, mas e no meu alimento? Como eu posso compartilhar? E é o que o Jean está falando, tem muitas campanhas de pessoas doando alimento, e isso é mais do que necessário. Porque, pensa comigo, tem pessoas que já no trabalho secular, trabalhando todo dia, já não tem um bom contexto dentro de casa. Dentro de casa o alimento já é difícil, mesmo trabalhando todo dia. O alimento já é difícil, a vestimenta já é difícil. Imagina sem trabalho. Como que não estão essas pessoas? É por isso que quando eu vou orar e quando a gente, na congregação do Parque Venda, temos tentado levar o maior auxílio possível aos nossos irmãos e às pessoas da comunidade, é um momento em que nós soltamos lágrimas. Porque nós paramos e pensamos, se na nossa residência às vezes fica apertado, imagina nas casas dessas pessoas. Como que está? O que estão se alimentando? O que está saciando a fome das pessoas? Trazer a palavra de conforto nas Escrituras é bom, mas muitas das vezes a pessoa já não tem um alimento para fortalecê-lo, para guiá-lo, né, para poder ela ter força e ânimo. Então, quando o Ononcifro ele acompanha Paulo, o recriar dele não é somente em palavra e conforto, é também no alimento. Então, nós como igreja precisamos executar isso. Nós precisamos ter isso como base, é o que Cristo nos ensina, é o que Cristo nos mostra, e nós precisamos continuar praticando, e se não praticamos, começar a praticar. Até aqui, né, eu estava meditando aqui no livro, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, aqui fala, né, da coleta para os cristãos pobres da Judéia, né, que diz assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como na sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Nós vemos aqui também Paulo falando, né, essa questão da igreja, né, dos irmãos se unirem e também ajudarem, né, os irmãos que estão com dificuldade financeiras, né, através de alimentos, né. Isso nós vemos na Bíblia muito, né, falando, né. E isso nós temos que, como você disse, não somente falar, mas também ter a ação, né? Nós temos que fazer, né? Para alguns é um momento difícil, né? Mas eu lhe digo uma coisa, que quando nós colocamos em nossos corações o desejo de ajudar, Deus, ele faz maravilhas. Deus faz maravilhas. E o canal somos nós, né? Amém? Bem ressaltou o Lázaro que essa importância da doação. E realmente, Lázaro, esses mais 15 dias, 20 dias que o governo deu aí até o dia 20 de abril, muitas pessoas estavam com a esperança de retornar ao trabalho agora no dia 6, ontem, segunda-feira, mas com esse novo decreto do governador, temos que cumprir, né? Nós temos que cumprir o decreto do governador, nós temos que dar exemplo. Porém, realmente, as famílias, elas ficam cada vez mais necessitadas. Sabemos que a provisão, ela é necessária para as pessoas. E nem todo mundo, Lázaro, ele tem coragem de pedir ajuda. Ele sofre o dano, ele passa fome, ele passa sede, mas ele não tem coragem de pedir ajuda, né? Não por orgulho,
mas muitas vezes por vergonha, por ficar envergonhado de dizer que está passando privação, né? Mas Deus, como ele é justo, Ele nos mostra as pessoas que realmente estão passando por essas necessidades, né? A gente que está em sintonia com Deus, Ele mostra para a gente as pessoas que realmente precisam. E essas que não têm coragem de pedir, é que Deus também nos revela, para nós irmos à casa dessas pessoas. Tanto Ele fala em sonhos, como também fala através da sua palavra, né? E nesta noite, que nós possamos nos desprender e olhar para esses irmãos que precisam, além da palavra de Deus, precisam da palavra do Senhor Jesus Cristo, da mensagem de salvação, também eles precisam do alimento, né? Porque se nós damos ali uma cesta com 10 itens, 15 itens, mas para uma família grande, no instante se vai, né? No instante se vai. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, no instante se acaba. Mas nós temos crido que o Senhor Jesus Cristo é fiel para conosco e vai suprir a todas as nossas necessidades, bem como nos gerar condições para que nós cumpramos o nosso papel de cristão e o papel de igreja. Só retomando um pouquinho o que o Lázaro estava falando, um pouquinho antes, lá em Romanos 8, versículo 1, está escrito assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É interessante a gente trazer isso para a nossa realidade, porque Paulo ele vai falar aos Romanos. Portanto, nenhuma condenação há, né? E aí a gente vai retomando um pouquinho o que Paulo fala. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós éramos pecadores, nós merecíamos a morte. A morte é a condenação do pecado, né? Então, muita gente hoje tem medo do que a gente está passando. E aí, eu volto ao que ele falou lá no trabalho deles, assim, poxa, tu é doido. Esse é o momento da gente demonstrar a nossa fé. Ok, a gente não vai estar se expondo a um risco extremo. A gente sabe os riscos que a gente está exposto. Porém, a gente se retrair demais, a gente vai acabar perdendo a nossa identidade como igreja. Porque a partir do momento que a gente toma esse medo para si, a gente esquece de viver de fato o evangelho, a gente esquece de demonstrar nossa fé, e isso acaba nos prejudicando como cristão. Porque a partir do momento que eu me retraio demais, eu não vou conseguir praticar as obras de um cristão, que é levar a cesta básica à casa de um irmão, que é ir na casa de um irmão visitá-lo, saber como ele está. A gente sabe que é um período de isolamento, a gente sabe que deve evitar aglomerações. Porém, é essencial o nosso papel como igreja viver isso. A gente entende os riscos que isso nos traz. Porém, a gente precisa não se retrair ao máximo. Novamente, a gente precisa viver esse momento de uma forma diferenciada. Porque se a gente ficar preso dentro de casa como igreja, apenas cumprindo aquilo que o governo ele nos impõe, que é todo mundo ficar em casa, a gente não vai conseguir praticar as obras de que nós estávamos comentando agora, de ajudar os nossos irmãos. Se a gente não tivesse aqui nesse momento, provavelmente estaríamos vivendo algo completamente secular e não nos edificando da palavra de Deus. E aí nós falharíamos no nosso conceito de cristão. E é interessante a gente frisar isso. Sim, é verdade, Miqueias. É bastante salutar. E por mais que exista o decreto, o isolamento, mas Cristo, ele foi crucificado por nós. Ele sacrificou-se por nós. Ele deu a sua vida por nós, né? E nós, se necessário for darmos a vida para salvar outra vida, não é mais nada do que a nossa obrigação. Se for para dar a nossa vida para que vidas sejam salvas, nós estamos sim fazendo nada, coisa gloriosa de nos dispormos em dar nossa vida para salvar
outras vidas, né? Então, isso é muito glorioso quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus e nos sacrificarmos pelos nossos semelhantes, Lázaro. É sim. É o que João, né, Epístola de João, ele vai estar dizendo. João 3,16 a gente conhece, todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente vai para 1 João, a Epístola de 1 João, capítulo número 3, versículo número 16, vai estar dizendo praticamente o mesmo assunto, só que externando sobre nós. Nisto conhecemos o amor de Deus, em que Cristo entregou a vida por nós e agora eu tenho que entregar a vida pelo nosso irmão. Então, precisamos reconhecer. Em Atos, já trazendo para a igreja, naquele contexto, Atos, nós vamos perceber, Atos 6 vai estar naquela briga em que estava tendo o contexto de negligência. Acreditavam-se que os gregos estavam reclamando porque os hebreus estavam recebendo um alimento para suas viúvas e os gregos não. E começaram aquela discussão. E aí chamaram os apóstolos, para os apóstolos tratarem sobre isso. E aí olha o que os apóstolos vão falar. Por isso, irmãos, Atos 6, versículo 3. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais possam nomear sobre esse serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E é exatamente o que o Miqueias estava falando, sobre, eu vou me retrair ao máximo, eu vou me prender. Não, irmão, não é bem assim, né? Não é bem assim. Nós somos conhecedores do que nós precisamos fazer para a prevenção, no nosso contexto hoje, pandemia do Covid-19. Nós somos conhecedores dos grupos de riscos, né? Seria, de fato, fora do comum se uma igreja estivesse colocando as senhoras mais idôneas para continuar fazendo a visita dos lares. Isso estaria fora de cogitação. Por quê? Isso estaria negligenciando o papel de liderança da igreja, também em cuidar dos seus próprios e cuidar dos outros. Então, a igreja ela precisa estar andando nesse contexto. Os apóstolos eles vão estar falando de que forma? Nós estamos com um problema, mas nós não temos como parar, cessar a oração, cessar o estudo da palavra, para que venhamos estar separando os pães, separando o vestir, o calçar, o alimento. Então, acaba que não é possível. Então, os apóstolos ele vai dizer o quê? Façamos assim, separem 7 homens, que são cheios do Espírito Santo, que estejam aptos para o trabalho e coloquem sobre esse serviço. E nós faremos o quê? Continuaremos continuamente em oração e na palavra. O que é que a igreja, no papel da igreja, deve fazer? A igreja é um corpo, e por ser um corpo, as funções elas são diferentes. É papel da igreja estar indo até aquelas pessoas que estão necessitadas, é papel. Então nós vamos separar as pessoas que estão fora do grupo de risco, de forma primária, e enviar essas pessoas que estão capacitadas para poder ir ao alcance das pessoas que estão no isolamento social. E aqueles irmãos que querem ir, mas não podem porque estão no grupo de risco, continua na oração, irmão. Continua na leitura da palavra, continua jejuando, continua consagrando. E o irmão que está saindo, ele vai só entregar o alimento? Não, ele continua orando, ele continua consagrando, ele continua lendo a Bíblia. Então, é o nosso papel como igreja separar funções e ir ao alcance dessas pessoas que estão na sua residência padecendo. Então, esse é o papel da igreja, estipular funções e executar conforme o contexto social nos permite. Vale ressaltar, Lázaro, que no período passado agora, antes do novo decreto do governador, algumas congregações sofreram punições, melhor dizendo, foram aconselhadas a não funcionar, sequer por uma live. Eu acho que a interpretação errada da lei. E por isso a importância, realmente, como você falou, dessa seletiva, né? Nós vemos realmente os irmãos que estão fora da área de risco para fazer o trabalho, né, do trabalho social e, aproveitando o ensejo, também o trabalho espiritual, né, de levar a palavra do Senhor. É interessante que a Bíblia ela nos ensina a gente
fazer justamente o que o Lázaro estava falando, a dar prioridade o que é prioridade. A gente precisa dar prioridade para aquilo que precisa ser feito com mais exigência naquele momento. Ou seja, a gente precisa entender, como igreja, o que e quem está apto a fazer isso. O que a gente pode, o que a gente não pode, quem pode e quem não pode. Porque, a partir do momento que a gente quebra essas leis, que a gente quebra uma ordem de um superior, porque a Bíblia vai dizer que nós estamos sujeitos às leis dos homens, a partir do momento que a gente quebra isso, a gente quebra o nosso conceito como cristão, que é trazer verdade, que é viver a verdade. Então, quando isso acontece, a gente perde a nossa identidade. Quer um exemplo? A gente tem um vizinho aqui da nossa congregação que eu fui fazer uma visita ao lado dessa pessoa, indiretamente, e a pessoa olhou para mim e disse assim, quando que os cultos vão retornar? Isso é uma pessoa não cristã. E aí a gente já sente um aspecto de um sentimento de falta da igreja na rua. Ou seja, pessoas que anteriormente não simpatizavam tanto com a igreja, hoje já sentem uma falta do que é o evangelho, a falta que faz o cristão na rua. E aí essa pessoa olhou para mim e disse assim, quando retornam os cultos na igreja? E eu disse assim, infelizmente a gente tem que esperar esse período passar e acatar as ordens do nosso governador. Assim que ele nos der o aval de retornarmos aos nossos cultos normalmente, nós iremos retornar. E aí a pessoa disse assim, meus parabéns, eu não esperava ter essa resposta. Mas a gente fica feliz porque a igreja, de fato, está sendo igreja. Então, tipo assim, a gente fica feliz por estarmos cumprindo o nosso papel, não fazendo nada mais do que o nosso trabalho, porém, o que está sendo visto por outras pessoas não cristãs é justamente aquilo que nós somos. Não é aquilo que nós tentamos ser ou aparentamos ser, é aquilo que, de fato, a igreja é. Isso é bastante interessante, a gente demonstrar isso para quem está do lado de fora, essa realidade. Olha, irmãos, o evangelista Josué Medeiros, ele está nos assistindo e ele está aqui fazendo uma pergunta, né? E também quero aproveitar e incentivar os meus irmãos que estão também assistindo essa live, que também possam fazer perguntas também. Irmão Lázaro, o Josué está perguntando aqui, como fazer neste momento de reclusão para anunciar o evangelho, já que nem todos possuem redes sociais? Né? Como alcançar, né? Isso. Seria isso? Pronto. Como alcançar? Essa é a maior dificuldade. Como alcançar uma senhora de 60 anos? Como alcançar um senhor já idoso? Como alcançar uma família a qual já está nessa quarentena porque alguém está dentro da própria residência que está infectado com o vírus? Como é que a gente pode alcançar, sendo que a pessoa não tem acesso às redes sociais? Como é que a pessoa nós podemos alcançar? Qual é o papel da igreja? Que a igreja pode estar executando? E é isso que nós precisamos pensar. É por isso que eu digo que a evangelização é de forma eficaz, é a evangelização que há um planejamento. Se eu compreendo que a pessoa ela não está tendo acesso às redes sociais, que ela não está tendo acesso a qualquer outro tipo de portal, o que é que eu posso fazer para ela? Simples. É o que muitas das vezes nós fazemos nos nossos interiores. É o que muitas das vezes nós fazemos nas nossas grandes cidades, que pessoas não abrem a porta para ouvir o evangelho. O que a gente faz? É as mesmas coisas. Ela está impossibilitada, eu não consigo. É simples. A pessoa ela sempre vai ter a sua porta para poder tirar o papel de água. A pessoa sempre vai na porta tirar o papel de luz. Ah, mas ela está inacessível. Não. Eu posso muito bem estar escrevendo uma carta, principalmente para quem é da comunidade local, que eu conheço o nome, que eu coloco, caro amigo Jean, não esquecemos de você. A igreja está aqui com você nesse momento de desespero, nesse momento de dificuldade, clamando a Deus por sua vida. Conte conosco. Qualquer coisa, chame a gente. Está aqui o número para contato, ligue, estamos para lhe ajudar. Então, nesse momento de dificuldade, como é que eu posso alcançar? Envia carta, porque às vezes a pessoa não tem a rede social, mas ela vai lá fora pegar o papel de água e luz, porque infelizmente isso não para de chegar, né? Então a pessoa vai até o alcance. Então, envia uma carta, fala com ela de longe, divulga a palavra ela não está presa. Então, acredito que
dá para a gente meditar sobre isso, pensar mais um pouco. Nós estamos na correria por conta da live, está se encerrando, mas é mais ou menos isso. Se a pessoa está inacessível, que possamos buscar estratégias para poder alcançar ela, seja por carta, seja por algum tipo de rede social. Se não tiver rede social, seja por algum cartaz que coloque no portão dela bem grande para dizer: olha, nós estamos aqui, a igreja está para lhe ajudar, mas nós vamos alcançar essas pessoas em nome de Jesus. Ou até mesmo os familiares que vivem com essas pessoas, não é, Lázaro? Às vezes a gente não tem acesso a um senhor de 60 anos, porém o filho dela a gente tem acesso. Então a gente não está limitado apenas a uma rede social, a igreja ela não está limitada apenas a um papel, a uma carta, a um meio de comunicação de forma direta, mas a gente pode se comunicar de forma indireta. De que forma, Miquel? A gente já está terminando. Eu posso chegar muito bem, um exemplo, um familiar desse idoso de 60 anos, e dizer assim: diga para fulano que a gente lembrou dele, que a gente não esquece. Às vezes a gente está muito limitado a uns pensamentos fechados, porém a gente consegue ampliar mais isso se a gente tiver um tempo para repensar sobre o nosso papel como igreja. Meus irmãos, estamos chegando aqui aos instantes finais da live de hoje, terça-feira, com o Tempo Missões, nos tempos de isolamento social. Queremos agradecer a participação de todos e a audiência através das redes sociais e aguardar você aí para a nossa próxima live, que será na quinta-feira, no mesmo horário, às 18 horas, o culto de doutrina. Aqui, rapidamente, as considerações finais, nosso amado irmão Carlos, Lázaro e Miqueias. Irmãos, eu quero agradecer, né, pelo privilégio e a oportunidade de participar pela primeira vez, né, de um bate-papo assim, né? Muito bom. Muito bom mesmo. A gente se enriquece bastante. Eu sou muito grato a Deus. Rapaz, eu sou grato a Deus, a todos os nossos amigos, nossos irmãos, pelo convite, a você que nos acompanhou. Que momento muito especial para que a gente possa estar aqui compartilhando experiências, compartilhando também a palavra de Deus. E para a gente encerrar, meus irmãos, eu quero que você guarde isso no seu coração. Se o Senhor sustentou Israel 40 anos no deserto, em que nenhum povo conseguiu ultrapassar, senão Israel, que dirá esse período de quarentena, 40 dias, né? O que é 40 dias frente a 40 anos, né? Então, o nosso Deus, ele é de fato o nosso porto seguro. Queria agradecer só aos convites que nos foram aceitos, ao irmão Lázaro, que a gente sempre tem um prazer muito grande, um carinho, um amor muito grande por esse jovem que é um familiar nosso, ao irmão Carlos por estar aqui, aos irmãos que estão na organização, ao irmão Jean França também, que é o nosso líder de missões aqui da nossa congregação da Rua 4. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor Josué Medeiros, também por nos acompanhar, os irmãos que estão aqui na equipe técnica. Deus possa abençoar vocês grandemente, e a todos aqueles que estão sintonizados conosco através da live. Que Deus abençoe, ore em favor do nosso município, do nosso país, e um grande abraço e até quinta-feira, se Deus quiser. Glória a Deus. Então vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus, amém? Eu quero lhe convidar, você também participar dessa oração em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos, ó Pai, neste momento te agradecer, meu Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos proporcionou, Pai, de estarmos aqui, Senhor, falando sobre a Tua palavra, sobre a missão da igreja, sobre como fazer. Senhor, nos abençoa em nome de Jesus. Amém.